De volta com o cenário político, hoje, quarta-feira. Lembrando aí para você pode mandar sua participação para a gente, sua pergunta para Mariana Almeida, prefeita de Pau dos Ferros, nossa entrevistada do dia, através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram e WhatsApp, 8802-8979. Vonúvio. Carol, agora a gente traz as agendas dos candidatos ao governo do estado para esta quinta-feira. A candidata Cloriza Linhares, nesta quinta-feira, às 7h30, faz caminhada no comércio em Areia Branca. Meio-dia, almoço com amigos e apoiadores. 18h30, culto em Pau dos Ferros. O candidato Daniel Moraes, às 10 horas, faz panfletagem no Alecrim, em Natal. Às 2h30, entrevista para a TV Câmara de Natal. O candidato Fábio Dantas, às 10h30, fala sobre campanha no Hotel Arituba. Às 7h da noite, participa de reunião em São José do Mipibu com prefeito, vereadores e lideranças da cidade. A candidata Fátima Bezerra, das 9 às 5 da tarde, faz bandeiraço no Alecrim. Das 10 à 1 da tarde, despachos administrativos na governadoria. 2 às 18 horas, recebe lideranças de Natal, Ares, Serrinha, Passa e Fica, Barcelona, Ceará Mirim e Caiçara do Rio dos Ventos no comitê. A candidata Rosália Fernandes, às 10 horas, acompanha a Assembleia dos Trabalhadores da Saúde no Hospital Valfredo Gurgel, em Natal. Às 3 da tarde, participa de ato público contra o veto de Bolsonaro ao piso da enfermagem, com concentração no Midway, em Natal. Os candidatos Bento, Nazareno Neres, Rodrigo Vieira e Capitão Stevenson não enviaram agenda até o fechamento desta edição. Tá aí, a gente sempre repassa aqui as agendas quando as assessorias encaminham aqui para o jornalismo TCM. Carol, tem uma informação aqui, né, que checando a pauta de julgamentos do TRE, a gente confirmou que vai acontecer amanhã, quinta-feira, dia 25, né? Será colocado em pauta o julgamento da cassação de 2 vereadores aqui de Mossoró. Em março deste ano, a Justiça Eleitoral cassou os mandatos de 2 parlamentares moçoroenses, bem como toda a chapa do PSC, o Partido Social Cristão, e determinou a anulação dos votos recebidos pela legenda no ano de 2020. A defesa dos vereadores cassados, num primeiro momento, recorreram à segunda instância e o Pleno do TRE colocou a pauta para esta quinta-feira, o julgamento das cassações de Lamarque de Oliveira e o Naldo Feitosa. Deve acontecer amanhã este julgamento. Em maio, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu um parecer pela cassação dos 2 vereadores moçoroenses. A sessão do TRE começa às 2 horas da tarde e é transmitida no canal do YouTube do Tribunal, que é possível assistir através aí do YouTube. O motivo das cassações foi o uso de candidatas fictícias, as chamadas laranjas, para burlar a cota mínima de gênero exigida por lei. A legislação eleitoral prevê que pelo menos 30% das candidaturas precisam ser de gêneros diferentes. Se o TRE confirmar a sentença, dará a ordem para afastá-los e diplomar os novos eleitos na nova contagem. Mas os parlamentares podem tentar uma liminar no Tribunal Superior Eleitoral de urgência que assegure a permanência deles enquanto o recurso ao TSE é julgado. Se seguir, Carol, o mesmo julgamento aqui da primeira instância, da 33ª Zona, estes 2 vereadores amanhã serão cassados. Pois é, fica aí na expectativa, então, para os vereadores, o que é que vai acontecer. E certamente eles já estão com sua equipe jurídica preparados aí para esse recurso. Vamos voltar à nossa conversa com a prefeita de Pau dos Ferros, Mariana Almeida, trazendo logo aqui sua participação. A gente tem o Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato, parabeniza a prefeita, diz que passou em julho por Pau dos Ferros. A gente tem aqui também o Geraldo Júnior, diz, apesar de não morar em Pau dos Ferros, torci por Mariana. Gostaria de saber se ela continua no PL e se é possível Não, esses apoios aí é melhor a gente não falar, né? Não é bom, não. Me pegou despercebida aqui, Geraldo Júnior. Mas vamos falar da questão partidária. Está em que partido? Teve mudança? Por que mudou, prefeita? Na verdade, Carol, eu permaneço no PSD, né? Fui eleita pelo Partido, né, Social Democrático, continuo no PSD. Não mudei ainda de partido e permaneço lá, sim, permaneço no PSD. E em relação aqui à pergunta do Carlos de Abolição 3 é a seguinte, parabeniza pelo programa, viu, Vonúvio? Ele diz, tivemos um bom inverno, a nossa barragem acumulou o número de água suficiente
para o ano, eu pergunto, qual a probabilidade da barragem ser abastecida pela transposição? A transposição tem caminhado, né, a passos mais largos agora, né, nos últimos tempos. Então, passa lá por Pau dos Ferros, né, já tem canteiros de obras próximo a Pau dos Ferros, nos municípios vizinhos, como Luiz Gomes, Major Salles. Então, isso é uma perspectiva para os próximos anos, né, um futuro mais próximo. Mas Pau dos Ferros, graças a Deus, né, e Nossa Senhora da Conceição, que abençoou, a nossa barragem atingiu uma boa capacidade, né, fazia muito tempo que isso não acontecia. Chegou bem próximo de sangrar. Se Deus quiser, no próximo ano sangra. A gente vai estar rezando de joelho no chão para isso. Mas hoje a gente tem 83% da capacidade de água, então dá para abastecer a cidade de Pau dos Ferros por um bom período. A gente tem aqui a participação do Francisco, já que dizendo, que exemplo de prefeita. A senhora gostaria de ser candidata a prefeita de Mossoró? Ai, meu Deus. Não, eu deixo aqui Mossoró no comando do prefeito Alisson, que é um amigo querido. E eu sei que ele também tem muita dedicação pelo que faz e eu torço muito por ele. Então, deixo, viu, Francisco? Me deixe quieta lá em Pau dos Ferros, homem. Eu tenho tanto por fazer ainda pelo meu povo, tenho tanto que servir. Então, fico lá em Pau dos Ferros, sim. Prefeita, já que a senhora fala de tanto por fazer, e é a primeira entrevista da senhora aqui na TCM, como foi que a senhora encontrou o executivo de Pau dos Ferros e o que é que a senhora tem feito ao longo deste mandato? Vonúvio, a gente já teve uma dificuldade. Quando eu falo a gente, eu sempre coloco minha equipe toda em sintonia nesse sentido, porque sozinha não chega a lugar nenhum, sozinha não sou nada. Então, nós, quando assumimos a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, logo a eleição foi no dia 15 de novembro, né? Então, a gente só tinha 45 dias para assumir a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros. Então, tudo tinha que ser de forma muito acelerada. Tivemos dificuldade com a transição. Tivemos que entrar com ação judicial para ter acesso à documentação da Prefeitura Municipal. E isso demorou, isso demandou muito tempo. Os computadores apagados. Então, assim, foi uma série de dificuldades para a gente assumir a Prefeitura e tomar pé de toda a situação que a gente só conseguiu fazer praticamente no final do mês de janeiro. No final do mês de janeiro, fiz uma coletiva de imprensa explicando exatamente como eu tinha encontrado o município, né, como estava a situação da nossa frota, a situação dos prédios públicos, o que se tinha, né, de dívida que tinha sido encontrada até então, mas que a gente ainda tinha muito mais por vir. A situação também, que é uma situação deplorável e que a gente se preocupa muito, que é a situação do calque do município de Pau dos Ferros, né? Hoje o município de Pau dos Ferros tem algumas restrições, a gente já pegou o município dessa forma, nós temos dívida de 38 milhões de INSS, dívida de 11 milhões de FGTS, né? Tudo de gestões passadas, gestões antigas e que a gente precisa colocar tudo muito em ordem, ter muito zelo e muita responsabilidade para sair desse nó que o município de Pau dos Ferros ainda se encontra, mas que a gente tem as próximas perspectivas é que a gente consiga, depois de anos, acredito que já há 8 anos que o município se encontra nessa situação de inadimplência junto ao calque, mas que a gente consiga regularizar. Eu me dedico a isso todos os dias, mesmo distante, cumprindo a agenda externa, mas eu ligo lá para o setor financeiro e aí, qual é a novidade? Todos os dias eu estou buscando alguma alternativa para que a gente saia desse sufoco. Em relação a... Quero mandar aqui, para não esquecer logo, mandar o alô aqui do João, da UPA do BH, sempre ligado aqui com a gente. Mandou até foto, viu, da televisão dele. Oh, coisa boa. E a gente tem o Luiz Aires lembrando da falta d'água no aeroporto. Olha, já faz muito tempo, viu, Luiz Aires? Nenhuma resposta da CAERN. Liga de novo, vamos cobrar. Vamos falar um pouquinho de eleição, de apoio, né? A gente falou aí do PSD, continua no PSD, fez uma definição de apoio, mas agora já no começo da campanha eleitoral, acho que a primeira polêmica da campanha eleitoral, no comecinho da campanha, semana passada, foi em relação à questão da AIGE de Carlos Eduardo contra Rogério Marinho, questionando aí a questão... questionando aí a destinação de verbas do Ministério do Desenvolvimento Regional, enquanto ainda ministro, para alguns municípios que estão apoiando, inclusive, o Rogério Marinho. E a prefeita, a Mariana Almeida, foi uma das que assinou a carta com 110 assinaturas de prefeitos do Rio Grande do Norte em apoio ao Rogério Marinho nesta situação aí. Por que a senhora assinou a
carta em apoio a Rogério Marinho. Exatamente, Carol. Assinei a carta, assinaria de novo, se fosse preciso, assim como a maioria dos colegas prefeitos que enxergam, né, que a quantidade de recursos que veio, né, através do MDR, enquanto o Rogério Marinho esteve ministro, é considerável para todos os municípios. E a gente enxerga que isso houve sem distinção nenhuma. Rogério tinha essa missão na vida dele, que era contribuir para o estado do Rio Grande do Norte, especificamente, né? Apesar que a gente sabe que o Ministério se refere a um país inteiro, mas por esse amor que ele tinha ao Rio Grande do Norte, então ele se empenhou muito em mandar muitos recursos para os municípios. E graças a Deus, né, a gente fica muito feliz. Então, eu acho que é de extrema injustiça, né, o que aconteceu, a AGE, né, porque os municípios estão felizes com o recurso que estão chegando e mais, os munícipes estão felizes com isso. São investimentos nos nossos municípios que a gente tem a necessidade, que a gente precisa deles. Hoje, por exemplo, Pau dos Ferros, a gente está finalizando a pavimentação asfáltica das principais ruas da nossa cidade. A Joaquim Torquato, que todo mundo conhece, a José Alves de Queiroz, isso foi tudo através de convênio com o MDR. Então, o que for para contribuir com o desenvolvimento do nosso município, que for para melhorar a qualidade de vida dos pauferrenses, eu estarei sempre pronta, de mãos abertas e de braços abertos para receber. Agora, prefeito, o questionamento na AGE era mais ou menos em relação ao condicionamento do recebimento dessas verbas ao apoio ao candidato. Verbas do Ministério, Sim, da estrutura pública e o apoio ao candidato durante a eleição. Houve alguma conversa nesse sentido? Chegou a acontecer o condicionamento? Eu libero verbas se tiver o apoio? Não, em relação à prefeita Mariana, graças a Deus não, nunca houve esse vínculo. A prefeita Mariana apoia o candidato ao Senado, Rogério Marinho, porque é grata por tudo que veio, né? Mas em nenhum momento houve alguma condição, né? Mesmo quando a gente assumiu até esse convênio com o MDR, nessa época, Rogério Marinho nem era ainda definido para ser o senador, o candidato ao Senado, ainda existia aquela possibilidade de ser até o ministro Fábio Faria, que é um ministro que era do meu partido, né, que eu também tenho muita atenção, mas assim, todo o tempo, o ministro Rogério Marinho, quando todas as nossas conversas eram no sentido de ajudar Pau dos Ferros, contribuir com o desenvolvimento de Pau dos Ferros, em nenhum momento vinculou o apoio político ao recebimento de qualquer verba nesse sentido. Prefeita, a senhora cita aí o apoio ao Senado, o partido da senhora, o PSD, apoia Fábio Dantas ao governo do estado. Mas a senhora já definiu apoio a Fátima Bezerra. Né? Fátima Bezerra apoia Carlos Eduardo, mas a senhora definiu Rogério Marinho. Como é que é essa decisão da senhora na chamada chapa Farinho, né? Fátima, Rogério Marinho. A chapa Farinho, exatamente. A gente apoia lá, o município de Pau dos Ferros está com a governadora Fátima, e se Deus quiser, nós vamos conseguir ganhar no primeiro turno. Mas eu acredito, esse tipo de construção política não é de hoje que ela existe, né? É algo que já vem, né, de vários outros anos, e a gente acredita que fez a escolha certa no sentido de quem contribuiu com Pau dos Ferros, né, quem merece o reconhecimento de Pau dos Ferros nesse sentido, né? O candidato ao Senado, Carlos Eduardo, esteve lá em Pau dos Ferros, a gente conversou sobre isso, mas eu enxerguei em Rogério Marinho um candidato mais preparado para assumir o Senado e acredito que estou fazendo a aposta correta. Acredito que nós vamos ter como senador Rogério Marinho e vamos ter também a governadora Fátima Bezerra eleita no primeiro turno, se Deus quiser. Estou muito feliz com a chapa, estou muito consciente de que fiz a escolha certa. A gente tocou aqui no assunto das candidaturas fictícias, todos esses processos que existem, aconteceram decisões hoje, inclusive a vereadores na Bahia, no âmbito já da última instância, sobre as candidaturas femininas. A senhora, como mulher política, vê dificuldade em organização partidária, de atrair mulheres, de integrar, inserir mais mulheres no campo político? O que a senhora acha disso? Vejo, Carol, vejo demais. Para a mulher ser candidata a alguma coisa, ela tem que ser, acima de tudo, corajosa, ter muito sangue nos olhos. Porque, Carol, todos os dias a gente precisa provar que a gente é boa, né? O homem tá lá fazendo o serviço dele, tá ótimo. Já nasce bom, né? Na visão da sociedade. Por si só já é bom e tal. E não, mulher não. Eu particularmente, assim, sofro preconceitos diariamente, só pelo fato de ser mulher.
né? Então, eu acho que é isso muito, a gente já destravou muitas situações, enquanto mulheres a gente já conseguiu, né, desmistificar muita coisa, mas ainda é um espaço que precisa ser mais ocupado. E eu deixo esse recado aqui para que a gente não perca em nenhum momento a nossa vontade, né, de assumir locais de destaque, de assumir essa parte política, porque só com mais mulheres na política é que a gente vai reconhecer os nossos direitos enquanto mulheres. Então, é um desafio muito grande, mas quando a gente quer, quando a gente tem força de vontade, a gente prova todo dia sim, mas a gente é boa sim, é boa no que faz, e eu tenho muita consciência de que Pau dos Ferros fez a escolha correta. Eu fui a primeira mulher eleita prefeita de Pau dos Ferros e eu estou cada vez mais convicta de que tinha que ser uma mulher agora mesmo, que tinha que chegar para botar a casa em ordem e fazer a diferença. A gente tem aqui a Leide Costa, do Liberdade 1, ela quer saber sobre Tá dizendo, pensa numa mulher desenrolada. Oh, coisa ela boa. quer saber com relação a hospedagens para quem vai para a Finecap. Como é que está essa estrutura para receber os turistas? Obrigada aí pelo desenrolada, viu? Fiquei muito feliz. Nós contamos com algumas estruturas de pousada e de hotéis. Nós estamos com uma boa ocupação, né? Então, quem ainda não reservou o seu hotel, sua pousada, corra, que eu acredito que ainda dá tempo. Não vou dizer que não dá tempo não, para não distanciar as pessoas. Eu acredito que dá tempo. Nós temos toda essa estrutura, graças a Deus, em Pau dos Ferros. Esse setor cresceu bastante. Então, procurem, que eu acredito que ainda existem vagas e a gente está lá, de braços abertos, para receber todos vocês. A gente tem aqui, olha, muita gente participando, viu? Parabenizo a senhora prefeita Pau dos Ferros, da minha cidade natal, não conheço pessoalmente, mas é muito bem falada por minha irmã Ivanalda, que deve morar em Pau dos Ferros. Mateus de Santo Antônio diz que sempre acompanha o trabalho, a Fátima do aeroporto dizendo que gostou do jeito da prefeita aqui. O Ivan do Boa Vista parabeniza o programa e pergunta à prefeita por quê. A entrada do Pau dos Ferros, ela não é consertada, só tem 10 segundos para essa resposta. 10 segundos para essa resposta. É um projeto que a gestão Valorizando Nossa Gente tem. Nós temos 4 entradas na nossa cidade e a gente precisa colocar ali uns pórticos de entrada. Se Deus quiser, é um dos nossos projetos, sim, que está na pauta. Prefeita de Pau dos Ferros, Mariana Almeida, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, pela oportunidade e estamos aqui, sempre à disposição. Seja sempre bem-vinda, prefeita. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Marcos Galdino, vou assistir sim. Entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, viu? Tá aqui dizendo 2 horas de entrevista na Jovem Pan. Vou sim. Muito obrigada pela audiência do programa de hoje. A gente se encontra amanhã aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.